a grande maioria das igrejas trabalham com a pregação do dízimo, das ofertas, das campanhas e votos com dinheiro. E eles tentam passar para as pessoas, para os membros, que se eles forem dizimistas, ofertantes, se eles fizerem as campanhas e os votos com dinheiro, a vida financeira deles irão prosperar, as portas vão se abrir. Existe a prosperidade? Sim, existe. E é possível ver a prosperidade quando a pessoa ela dizima, ela oferta, ela faz campanhas e votos com dinheiro. É possível ver a prosperidade. É visível. É só você olhar, você vê. Porém, a prosperidade não é na vida da pessoa que está entregando dinheiro. A prosperidade é na vida dos líderes que estão recebendo esse dinheiro. Ora, se você analisar os grandes ministérios dos grandes líderes, as pessoas que estão dizimando, ofertando, fazendo campanhas e votos com dinheiro, a grande maioria dessas pessoas, a grande maioria, paga aluguel e anda a pé. Algumas têm carro e moto usados ou financiados. Algumas têm casas financiadas. São poucas as que têm casa própria. Basta você fazer um levantamento, um estudo. O que nós estamos mostrando aqui é a mais pura verdade. Em contrapartida, os grandes líderes que ensinam essas pessoas a dizimarem, a ofertarem, a fazerem votos e campanhas com dinheiro, eles têm mansões, carro importado, aviões, lanchas, iates, comem e bebem o melhor desta terra. E as pessoas, o povão, a massa mesmo, está roendo o osso. Essa é a mais pura verdade, meu amigo e minha amiga, acredite você ou não. E talvez você diga, não, mas olha, eu conheço uma pessoa que ela é um dizimista, um ofertante, faz votos e campanha com dinheiro e a vida financeira dela era uma coisa, agora é outra, ela prosperou financeiramente. Talvez você possa dizer isso, que você conhece uma pessoa ou que você é essa pessoa. Muito bem. Se você analisar e fazer uma pesquisa, você vai ver que os maiores magnatas do planeta, os mais ricos, os mais milionários, são ateus. Eles não creem nem em Deus, nem no diabo. Eles não creem em nada. Eles creem na ciência. Eles não dizimam, não ofertam, não fazem campanhas, não fazem votos. E são milionários.
Aí eu lhe pergunto, cadê o demônio devorador agindo na vida deles, comendo os frutos? Ou será que esses demônios agem na vida só dos pobres miseráveis? Reflita. Reflita. Faça uma reflexão. Analise. Analise. Você tem que refletir. Porque, veja bem, o medicamento que é lançado por um laboratório, se você não sabe, antes que este medicamento seja liberado pela Anvisa, que é o órgão aqui no Brasil que regulamenta, ele é testado por muitas das vezes até em animais. Depois, com o tempo, ele é testado em seres humanos, é feito testes. E depois que é comprovado a eficácia deste medicamento, ele é colocado no mercado para que todos possam ter acesso, alguns com receita, outros até sem receita. Mas, enfim, se o medicamento que diz que tira dor, se você tomar, ele tem que tirar a dor, e ele vai tirar a dor. É óbvio que existem os efeitos colaterais, isso e aquilo, mas entenda, se você chegar no médico hoje e disser, olha, estou com dor no braço, um exemplo, ele vai te indicar o medicamento, olha, tome este medicamento porque ele é para a dor. Você vai tomar e aquela dor vai sair. Se não sair, tem alguma coisa de errado. Não é com o medicamento, é com você. Talvez o problema é outro. Mas entenda, se o medicamento é para tirar a dor, ele tira a dor. Se o medicamento é para dar sono, ele dá sono. Se o medicamento é para tirar o sono, ele vai tirar o sono. Se o medicamento é para acalmar, ele vai acalmar. Então entenda, medicamentos criados por seres humanos funcionam, cumprem o que está escrito ali na bula. Agora, por que a palavra de Deus não se cumpre? Será que Deus é mentiroso? Porque se Deus prometeu abençoar o povo financeiramente, como essas igrejas dizem, por que ele não está abençoando? Por que o povo está na miséria? Porque, entenda bem, a verdade tem que ser dita. A grande maioria, o povão, a massa que frequenta as igrejas evangélicas estão na miséria. Faça uma pesquisa na igreja que você congregue. Faça uma pesquisa. Quantos estão com o nome no Serasa e no SPC? Quantos estão endividados? Devendo? Quantos? Faça uma pesquisa. E você vai ver se existe prosperidade. A pessoa sobe no altar e dá o testemunho e diz que Deus deu um carro para ela. Todo mundo bate palma, todo mundo dá glória a Deus. Mas ela tem um carnê de 60 parcelas que ela financiou aquele carro, carnê o qual, se ela não pagar, o banco vai tomar este carro dela. E o que acontece na maioria das vezes,
A pessoa não consegue pagar, o banco toma o carro. Mas cadê a bênção que Deus tinha dado, meu irmão e minha irmã? Deus deu e o diabo tirou? Ou não era a bênção de Deus coisíssima nenhuma? A pessoa, ela sobe no altar e diz que Deus deu uma casa para ela, que ela saiu do aluguel. Mas você vai ver, é uma casa da Caixa Econômica Federal, do programa Minha Casa e Minha Vida, onde ela vai ter que pagar por 25 anos parcelas. E ela diz que foi Deus que deu. A pessoa sobe no altar e diz que foi curada. Olha, eu estava com câncer e fui curada. Então você vai investigar. A pessoa fez várias sessões de quimioterapia, de radioterapia. Que Deus que é esse? Que precisou de quimioterapia e radioterapia para curar um câncer. Onde é que está o problema? São as pessoas que estão contando mentira? Ou Deus mudou? Entenda, a pessoa quando está nesse meio evangélico, a grande maioria das igrejas fazem uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa e tudo o que acontece, a pessoa interpreta que é a ação ou de Deus ou do diabo. Então ela vive numa bolha. Então tudo que ela acha que é bom, ela diz, isso aqui foi Deus que deu. E tudo que ela acha que é ruim, ela diz, isso aqui foi o diabo que tirou. Então ela passa a atribuir tudo a Deus ou ao diabo. E ela não atribui nada aos méritos dela, ela não atribui nada à colheita que ela faz do seu próprio plantio. Ela passa a atribuir tudo a Deus ou ao diabo. Ela se torna uma pessoa religiosa. Só que quando você vai para os textos sagrados, você vê que é diferente. Naamã era um homem leproso. Leproso, ele tinha lepra. E diz a palavra, quando ele se mergulha no Rio Jordão por 7 vezes, ele foi curado de uma certa maneira que a pele dele se tornou como a pele de uma criança. Isso é cura divina. Isso é milagre de Deus. Do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso sim é milagre. Não você se entupir de medicamento e fazer quimioterapia, radioterapia e depois dizer que é Deus que te curou. Deus não precisa disso. Muito pelo contrário, você envergonha o nome de Deus atribuindo isso a Deus. Você envergonha o nome dele. Você quer dizer que ele é fraco. Nós não estamos dizendo aqui que você não deve procurar a medicina. Você deve procurar. Mas não conte mentira dizendo que foi Deus que te curou. Fale a verdade. Eu estava com câncer. Procurei os médicos. E eu fiz tantas sessões de quimioterapia, radioterapia. Eu fui curado, fui curada. Fale a verdade. Não coloque Deus no meio disso, não. Dizendo que foi Deus que te curou. Quando o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, que tinha
que foram escolhidos para entrar na terra prometida, eles chegaram lá e tomaram posse de casas, plantações, vinhas, casas que eles não edificaram, vinhas que eles não plantaram, plantações que eles não plantaram, eles tomaram posse. Eles não ficaram pagando parcelas, correndo risco de não terem condições de pagar e o banco tomar. Tomaram posse, conquistaram, assim, ó. Se Deus resolver abençoar a vida financeira de alguém, é assim. Não é através de parcelas, não. Você pode ter certeza disso. Esse não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é. Então fale a verdade, não conte mentira. Não conte mentiras. Fale a verdade. As pessoas recebem essa lavagem cerebral dentro das igrejas. E elas contam essas mentiras, esses testemunhos falsos, porque elas receberam essa lavagem cerebral. Porque se elas fossem pessoas que tivessem a mente aberta, uma pessoa que está doente iria ler os textos sagrados, iria entender. Poxa, peraí, Jesus ressuscitou defunto, Jesus curou paralíticos, poxa, Jesus curou leprosos, e não teve que dar medicamento. Então, peraí, quer dizer que se eu tiver uma enfermidade, se Deus realmente for me curar, eu vou ser curado por completo, sem nenhum medicamento. Mas a pessoa pede a cura não chega. Ela vai na medicina e se entope de medicamentos e tratamentos. E quando ela recebe a cura, através dos medicamentos, ela vai dizer que foi Deus que curou ela, que ela recebeu o milagre. Fale a verdade, não minta não. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não precisa que ninguém minta para aumentar a glória dele. Ele não precisa. Tem inúmeros relatos nos textos sagrados onde mostra o manifestar do poder dele. Aquilo sim é testemunho do que ele fez na vida daquelas pessoas. Não o que as pessoas dizem hoje em dia. Isso não é testemunho, isso é mentira. E a grande maioria desses testemunhos que tem por aí são atores contando mentiras e pessoas que receberam lavagem cerebral contando mentiras porque receberam lavagem cerebral. Mas testemunho verdadeiro raramente se tem. Raramente. Os próprios líderes que fazem em suas igrejas reuniões de curas, eles pagam os melhores planos de saúde para eles e para seus familiares. Nas igrejas deles tem reuniões de curas, ou seja, um dia específico que você vai lá e Deus vai te curar. Nem eles acreditam nisso. Eles pagam os melhores planos de saúde. E quando o bicho pega, meu amigo, na saúde deles, eles procuram os melhores médicos, os melhores hospitais. Essa é a mais pura verdade. Essa é a mais pura verdade. Então, cuidado para você não ser mais um zumbi
Porque é o que as igrejas têm feito. Tem transformado as pessoas em zumbis. Zumbis espirituais. Zumbis. Estão acreditando em mentiras. Estão acreditando em contos de fada. Estão contando mentiras. Testemunhos falsos. E a própria palavra de Deus diz que a mentira é do diabo. Se você está contando mentira, enganando as pessoas, você está fazendo a vontade do diabo. E se você é membro, está contando mentira, dando testemunho falso, dizendo que Deus deu, que Deus não deu, você também está fazendo a vontade do diabo. Porque o diabo, Satanás, é o pai da mentira. Então deixe de contar mentira e passe a falar a verdade. Se Deus realmente abençoou, abençoou. Se Ele não abençoou, Ele não abençoou. E ponto final. Fale a verdade. Não minta, não. Não minta. O que tem de gente roendo o osso e dizendo que está uma bênção e dizendo que está uma maravilha, não é brincadeira. Estão mentindo. Fale a verdade. Deus se agrada da sinceridade do coração do homem e da mulher. Ele se agrada da verdade. Você quer uma prova disso? Diz a palavra de Deus que certa vez o povo de Deus, os judeus, que foram escolhidos a dedo, estavam passando por uma situação muito complicada. Porque eles plantavam as plantações e chegava na hora de colher os frutos daquilo que eles plantavam, vinham os midianitas e os amalequitas, roubavam os frutos, vinham com seus gados e amassava, passava por cima das plantações, acabava com tudo. Então o povo de Deus estava passando por um momento muito difícil, uma miséria, um fracasso, uma derrota. Então um homem chamado Gideão plantou e para salvar a sua colheita, ele foi malhar o trigo no lugar onde se pisava as uvas. Era muito sofrido. Mas por que ele fez aquilo? Para que o inimigo não viesse e não roubasse o que era dele. Ele estava sofrendo. Então o anjo de Deus apareceu a Gideão e disse: Gideão, homem de Deus, Deus é contigo. Sabe o que ele disse? Se Deus é comigo, então por que a minha vida está essa desgraça? Em outras palavras, cadê o Deus que eu ouço falar, que os meus antepassados falavam, que operava maravilhas, que fazia milagres, que abriu o mar vermelho, que operou grandes milagres, grandes maravilhas, grandes livramentos? Cadê esse Deus? Cadê? Se eu olho à minha volta, eu só vejo desgraça, eu só vejo derrota. Cadê esse Deus? Olha o que Gideão disse para o anjo. O anjo estava dizendo que ele era homem de Deus. Ele disse: peraí, se eu sou de Deus, cadê a vitória? Cadê a bênção? Olha a desgraça que está aqui. Olha a situação que eu me encontro. O anjo deveria ter repreendido Gideão, correto? Mas o que o anjo disse: vai nessa sua força, varão, e você livrará Israel dessa situação. O anjo se agradou. O anjo de Deus se agradou da revolta dele. Se agradou da sinceridade dele. Se ele fosse uma pessoa
que frequenta uma igreja evangélica nos dias de hoje, o que ele ia dizer? Glórias a Deus, aleluias, eu sou de Deus, e papapá, e papapá, ia falar em línguas, ia sapatear, ia cair para o chão. Mas olha o que ele disse, pô, como que eu sou de Deus, se eu estou nessa desgraça, nessa derrota? Como? Eu não estou vendo Deus agir? Porque eu ouço histórias dizendo que Deus agia, fazia milagres, fazia maravilhas. Eu ouço. Só que eu não estou vendo isso acontecer. Se eu fosse dele, isso estaria acontecendo. Se ele estivesse comigo, a minha vida seria outra. A minha vida está uma desgraça, uma derrota. Então cadê esse Deus? Foi isso que ele disse para o anjo. Estude e você vai ver o que ele disse para o anjo. O anjo disse, vai nessa sua força, vai nessa sua convicção, nessa sua revolta. E você vai ver a vitória. Então, olha só, hein? Gideão vai, vence os midianitas, os amalequitas, liberta Israel. Aí a bênção vem, porque Deus foi com eles. Deus estava abençoando Israel antes? Não, não estava. Deus passou a abençoar ali com Gideão, passou a abençoar, mudou a história, mudou. Gideão não mentiu em momento algum, Gideão falou a verdade. Então a pessoa diz, olha, Deus é comigo. Deus é com você? Como que está a sua vida? Está uma desgraça. Não, então Deus não é com você. Sinto muito, não é. Não adianta mentir. Não adianta mentir, fala a verdade. Olha, está uma bênção. Aí você olha, está uma desgraça, está uma derrota. Então não minta. Deus não precisa que ninguém fique bajulando ele, falando que ele fez algo que ele não fez, contando mentiras, dando testemunhos falsos. E está cheio, pessoal. Está cheio de testemunhos falsos dentro das igrejas. Por quê? Porque esses líderes fazem lavagem cerebral na cabeça das pessoas e as pessoas passam a atribuir tudo aquilo que elas acham que é bom a Deus e tudo aquilo que elas acham que é ruim, elas atribuem ao diabo. Tudo que elas acham que é ruim é diabo, é demônio. Tem até uma certa história, isso é história, não está na Bíblia, que diz assim, que certa vez uma pessoa estava andando na rua, ela viu o diabo sentado na frente de uma igreja de cabeça baixa chorando. Ela perguntou ao diabo, por que você está chorando aí na frente da igreja? Rapaz, eu não aguento mais, o diabo disse. Esses crentes, tudo que acontece de ruim na vida deles, eles me acusam, jogam a culpa em mim. Eu não aguento mais ser acusado assim. É uma história, uma brincadeira, mas é a mais pura verdade. Tudo que acontece de ruim, tudo, a religião ensina que é o diabo. E tudo que acontece de bom, a religião ensina que é Deus. Nem sempre é assim, pessoal. Nem sempre é assim. Nós temos que crer e acreditar no que realmente diz a palavra de Deus. Temos que crer e acreditar no que diz a palavra de Deus. Tem que ter base bíblica para afirmar algo. Tem que ter base bíblica. Se tratou de bênção financeira, Deus pode abençoar? Pode. Mas como que era a bênção que ele abençoava as pessoas no passado? Era assim, assim, assado. Se acontecer da mesma forma, do mesmo jeito, ok, é Deus. Se não for, não é Deus. Deus pode curar? Pode. Como que era a cura? Como que está escrito nos textos sagrados? Quais são os exemplos? Olha, nós temos exemplos assim no Antigo Testamento, nós temos exemplos assim no Novo Testamento. As curas eram por completa, sem medicamento, não ficava resquício. Se acontecer desta forma, deste jeito, foi Deus. Se não acontecer, não foi Deus.
Não foi, poxa. Não minta, não foi Deus e ponto final. Então, quer saber quando uma pessoa é abençoada por Deus? Estude a Bíblia. Vamos ver como que Deus abençoava aquelas pessoas, o que acontecia na vida delas, como Deus entrava para abençoar, para abrir portas e caminhos. Vamos ver o que acontecia. Está acontecendo? Não está, então não é Deus. Acabou. Simples assim. Então, não minta. Não minta. E se você tem ouvido testemunhos falsos nas igrejas, escreva aqui, deixe seu comentário, os testemunhos falsos que você tem ouvido nas igrejas aí. Deixe seu comentário, conte as histórias aqui. Se eu for contar as histórias dos testemunhos falsos que eu já ouvi, pessoal, não cabe no vídeo. Não cabe. É muito testemunho falso. É muita mentira. É muita mentira. Olha, eu até aconselho as pessoas. Estude os textos sagrados em casa. Ore a Deus em casa. Ao invés de ir numa igreja, vá num circo. Vá num circo, vai ver palhaçada, vai ver palhaço, vai ver. As chances de cometer erros é menor. Vá assistir um jogo de futebol. A chance de cometer pecado é menor num estádio de futebol, num circo, do que dentro de uma igreja. Porque ali a mentira corre solta. E a mentira não é de Deus, a mentira é do diabo.